Anônimo 2, continuação de Anônimo. Anônimo, um filme que foi lançado em 2021. Anônimo 2, um filme que foi lançado em 2025. Um filme que bebe claramente ali dentro do estilo John Wick, né? O personagem principal é o Bob Odenkirk, que ficou extremamente conhecido pelo Breaking Bad, né? E aí depois pelo Better Call Saul, né? O famoso Saul o advogado canalha lá do seriado, que inclusive o Saul acabou de certa forma engolindo o Breaking Bad. Em 2021 foi feito esse filme de orçamento baixo, um filme que custou 16 milhões de dólares, e é a história dessa figura, né? Um pai de família, um homem fracassado, a esposa não tem grande respeito por ele, os filhos não têm, ele também não consegue entender qual que é o lugar dele no mundo, aí acontece um gatilho, uma provocação, e ele se mostra um John Wick, porque ele é um agente de um grupo especial, especialista em assassinatos, em ações especiais, em eliminar grandes criminosos, etc, etc, etc. E aí, obviamente, essa ação acaba colocando ele de novo em conflito com o crime. E ele é um barra pesada, ele é um badass, né? Um hard boy, ele vai destruindo tudo no caminho dele. Esse filme custou 16 milhões de dólares, rendeu 57, ou seja, matematicamente um filme lucrativo, né? 3 vezes o seu valor é o que a, a matemática diz que está funcionando, né? O cálculo do estúdio. E isso aconteceu em 2021. Aí veio a greve dos atores, veio os compromissos do Bob Odenkirk com o seriado, etc. E vamos fazer uma continuação, vem fazer uma continuação. Essa história se passa no universo de John Wick. É a grande preparação para um Wick verso, onde é que vai ter vários personagens. Esse personagem, o John Wick, a própria bailarina que veio agora depois e o Cid acabou de citar, etc, etc. Só que a coisa ficou em banho-maria, né? Aí agora, em 2000 agora não, né? Em 2023, 2024, alguém liberou e aí fizeram essa continuação. O diretor é um diretor tailandês, um cara que vem do cinema de terror e que depois do cinema de terror ele foi para o cinema de ação. A gente sabe que a Tailândia é um país que está oxigenando as produções de terror com um gás e um gore que fazem os filmes japoneses e os filmes coreanos parecer coisa da Pixar, e também o cinema de ação, que a Tailândia já vem fazendo esse processo, né? E esse diretor, eu não vou conseguir falar o nome dele, mas é Timo Tiayanto, eu acho, sei lá, se o J tiver som de I, é isso. Timo Tiayanto. É, esse é a primeira produção dele nos Estados Unidos. Ele foi contratado para fazer o filme por causa desse cardápio que ele já tinha feito de filmes de terror e filmes de ação. O Bob volta fazendo o personagem, e agora a família vai para um, para um Beto Carreiro, para uma Disney, um lugar de férias onde ele teve uma experiência muito legal na época da juventude dele. Ele acha que fazer essa viagem vai aproximar ele da esposa, vai aproximar ele dos filhos e, de certa forma, vai permitir que ele se reconecte com o mundo, né, depois do que aconteceu no primeiro filme. Isso vai, de certa forma, funcionar. Ele vai, aos poucos, reconquistando a confiança da esposa, vai mostrando aos filhos que ele não é o loser que eles pensavam, que também ele não é um psicopata que aparentemente ele tinha se tornado. Só que aí vem o problema, né? O Resort ele é de um grupo que usa para tráfico de armas e tráfico de drogas, e obviamente ele entra no meio dessa confusão aí. Tem uma sacada legal, né? A criminosa, a líder do grupo é a Sharon Stone, e tem uma hora que ela sai na porrada com alguns personagens, a Sharon Stone dá umas porradeiras boas também. Mas é um filme desnecessário. Não é uma coisa horrível,
É o tipo de filme que, nos tempos da locadora, o cara chegaria para você e assim, qual filme de ação bom que tem? Você fala assim, esse aqui. Tinha gente que ia voltar para você e falar assim, não, esse filme é maravilhoso, esse filme é espetacular. Tinha gente que ia virar para você e falar assim, eu não levo isso nem se você me amarrar para assistir esse filme. Então é um filme mediano, é um filme que... O filme foi um fracasso de bilheteria, ele é um fracasso de bilheteria, né? Ele custou 25 milhões de dólares e até semana retrasada ele tinha faturado 37 milhões. Ele já nem está entre os 10 filmes, entre as 10 maiores bilheterias, sendo que ele estreou, acho que há 2 ou 3 semanas. Então, quer dizer, é um filme que foi engolido pelos Invocação do Mal, pelo Hora do Mal, pela sobrevida do quarteto, pela meia sobrevida do quarteto, né? Pela sobrevida do Super-Homem, pela sobrevida impressionante dos dinossauros e do F1. Então, é o tipo de produção que seria descartada na locadora de vídeo. Talvez uma produção que pode ter uma sobrevida maior no streaming. Esse filme ele ficou em cartaz no Brasil durante a semana do cinema de R$ 10. Não deve ter sido um sucesso. Realmente não deve ter chamado a atenção, mesmo com essa promoção do ingresso a preço especial. Então, esse filme é um exemplo de tudo que a gente falou. A franquia, a, a tentativa de refazer o que funcionou, seguindo a fórmula, um ator bom, mas que não convence, e principalmente um desinteresse do público. Me dá a impressão que o público olhou e falou assim: ah, legal, é o Saul ali. Ó, cara, o Saul voltou com aquele personagem, legal. Quando chegar na Netflix e chegar no Prime, ou chegar na HBO, ou chegar na Paramount, eu vou lá assistir. Não vou realmente gastar meus dólares assistindo esse filme. E no caso do Brasil, eu não vou gastar nem meus R$ 10 assistindo esse filme. Então é isso, é um filme. Nós estamos encerrando bem. Aqui é um exemplo de tudo que a gente falou. É esse filme aí, ó. É um ótimo exemplo. É por isso que Hollywood está desse jeito. Exatamente, e há uma certa incongruência aqui, ó, pesquisando sobre a bilheteria desse filme, o Anônimo, né, de 2021, que foi um sucesso, né, ele arrecadou 46,9 milhões de bilheteria mundial, né, segundo aqui a Omelete. Aí o segundo filme teve um orçamento de 25 milhões. Já, porra, se você está lidando com 40, com 50, como é que você vai fazer um filme de 25? Ou seja, e nem chegou aqui aos 37,2, ou seja, mal se pagou, né? Pela lógica, nem se pagou, né? Porque para pagar, eles dizem que tem que ser 2,5 o valor do orçamento, sem contar o marketing. Né? Então... e o filme ele tem crítica no site do clubedofilme.com.br, que está assinada por Leonardo Monteiro, nosso querido Léo, que escreveu sobre o filme, e parece que ele também não gostou. Deixa eu ver aqui qual foi a nota que ele deu. Não lembro aqui a nota que ele deu, mas 5,5 foi a nota do nosso querido Léo. Parece que ele também não gostou tanto do filme, né? É aquela nota que seria 3 em 5, né? 5,5 é porque a nota é em 10. Então, quer dizer, se divide ao meio, 2,5. Acaba chegando 2,5, 3. É o tipo de filme que... Uma nota protocolar esse Leonardo Monteiro. Não quis se queimar com a galera que curte. O seguinte, é o filme que você assiste no streaming, cara. Estreou o filme novo do Liam Neeson, a continuação lá, Missão Resgate, que o primeiro é aquele que está no gelo, né, que ele tem que levar o caminhão, agora ele vai levar o caminhão pelo Nepal. O filme estreou no Prime. Provavelmente deve ser o filme mais assistido do Prime. Acho que ele estreou na quinta ou na sexta-feira. Esse filme funciona no streaming. Porque é um filme que você liga e pode servir como segunda tela. Você pode ouvir uma parte do filme enquanto você está brincando no celular. Você pode estar lavando a louça, né? Então é isso. Não. Aí é sacanagem, pô. Segunda tela é foda, velho. Qual que é a primeira tela? E qual que é a primeira tela? Tá aí para encerrarmos, então, a crítica de Anônimo 2, que acho que está em cartaz ainda, e
eu pido, assim como o Léo, foram encarregados do Clube do Filme para assistir o filme.